Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo a nossa reflexão diária sobre o livro dos Provérbios e dentro desta reflexão nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos a meditar a sessão que pode muito bem ser intitulada de Instruções sobre os dois caminhos. É uma sessão que se encontra no capítulo 4, os versículos de 10 a 27. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Pois comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Este versículo se refere, está falando, obviamente, do caminho traçado pelos maus, o caminho traçado pelos ímpios. Quem segue esta vereda, quem segue o caminho da maldade, a senda da impiedade, certamente é alguém que consome impiedade, é alguém que consome violência. Vou repetir o versículo: pois comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Inevitavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos transformamos naquilo que nós consumimos. De fato, já dizia para nós Santo Tomás de Aquino, a alma é transformada pelo que contempla e pelo que deseja. Você se transforma naquilo que você contempla, naquilo que você deseja. Onde está o seu desejo? Onde está a sua vontade? O que você almeja? Onde está o seu coração? Jesus mesmo já dizia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que você consome? A alma é transformada pelo que contempla e pelo que deseja. A alma, por exemplo, que contempla a Deus, forma uma unidade com o Senhor. Inclusive, São Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 6, a primeira carta aos Coríntios. Ele fala para nós, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Então, se você contempla a Deus, se você contempla a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, se você se une de coração a Deus, se você deseja contemplar a face do Senhor, se você almeja encontrar verdadeiramente o amor de Deus, você forma um só espírito com Deus, aquilo que você deseja, aquilo que é o objeto do seu desejo, da sua vontade, é o que move você, é o que guia você, é para onde você tende. Então, a sua alma tende para o Senhor. Então, isso significa dizer que você forma um só espírito com o Senhor. Por outro lado, se o objeto do seu desejo é a impiedade, é a violência, isso significa dizer que você se torna ímpio, você se torna violento. Violento nos gestos, violento nas palavras, violento nas atitudes, violento nas suas decisões. Você se torna ímpio e você vive a impiedade. Você passa a pensar, a maquinar a piedade, você passa, isso vai se incorporando em você como se fosse uma segunda natureza. Ou melhor dizendo,
É você se deixando guiar pelas consequências do pecado original que se encontra em você. Mesmo este pecado original tendo sido apagado pelo batismo, mas você está se deixando guiar pelas consequências, a tendência ao pecado. Você passa, você corresponde a essa tendência que está em nós e você não luta contra ela. Por quê? Porque você tem se alimentado daquilo que provoca cada vez mais a inflação, o inchaço dessa tendência ao mal. Santo Agostinho dizia: o amor desordenado torna doce o que é amargo, e o homem se perde ao chamar de alimento o que é veneno. No final das contas, ao comer o pão da impiedade, ao beber o vinho da violência, você está consumindo veneno, você está matando a sua alma, você está aos poucos fazendo com que a sua alma possa perder a vida verdadeira, a paz, a serenidade, a confiança, a segurança em Deus. Porque Deus não pode habitar onde há a maldade. Deus não disputa espaço com a maldade. Onde Deus está presente, Deus traz amor, compreensão, unidade, acolhimento. Onde Deus está presente, Ele torna esta alma semelhante. Se Deus está presente na sua alma, Ele torna a sua alma semelhante a Ele. Então você passa a desejar e querer o que Deus quer. Deus quer o bem, você passa a querer o bem. Deus ama os homens incondicionalmente, então você passa a amar o seu próximo, a fazer, a colaborar, fazer de tudo para aquilo que pode colaborar, pode contribuir para o bem do próximo, para o bem supremo que é a salvação do seu próximo. É isto que acontece. Aquilo que você consome é aquilo que você se torna. Inclusive essa expressão, comem o pão da impiedade, a expressão pão da impiedade, lechem resha, ela está em oposição a uma expressão que dizia respeito a um alimento específico que era apresentado no templo. No templo de Jerusalém, e obviamente quando o autor do livro dos Provérbios usa essa expressão pão da impiedade, é óbvio que ele deve estar criando essa expressão tendo em vista uma oposição ao pão que era apresentado no sacrifício, a expressão que era utilizada lechem apanim, ou seja, o pão da face. A panim está se referindo a uma palavra hebraica que se refere à face, à presença, à identidade, à face de Deus. O lechem, o pão, o lechem apanim diz respeito, portanto, ao pão que era ofertado a Deus e que era tido como um alimento aqui. Um alimento que ficava no templo diante de Deus, portanto, era um alimento que representava a oferta voluntária do coração. O coração que se rende a Deus, coração que quer amar com o amor de Deus, coração que quer ser fiel à lei de Deus. Então, esta oferenda representava este desejo. Por outro lado, se essa expressão, o pão da impiedade, o lehem rashi, significa, portanto, o inverso. O pão da impiedade é a revolta contra Deus, consequentemente a revolta contra os homens. Vocês podem prestar atenção que, via de regra, as pessoas amarguradas são pessoas revoltadas contra Deus, revoltadas contra a igreja, revoltadas contra a instituição religiosa, revoltada contra toda e qualquer espécie de autoridade, seja autoridade religiosa, seja autoridade civil, seja autoridade paterna, materna, seja autoridade no campo educacional, enfim, tudo aquilo que representa autoridade, que representa hierarquia.
E são pessoas que são amarguradas com os seres humanos, é óbvio. Matando Deus no coração, consequentemente você mata o seu próximo também, a sua vida. Pessoas amarguradas com o próximo. Pessoas que não querem contato com o próximo, pessoas que evitam, pessoas que, inclusive, até em alguns momentos fazem questão de deixar claro que a presença do próximo a incomoda. Pessoas que querem incomodar o próximo para que as pessoas possam se afastar delas. Se o lechem apanim, o pão da presença, o pão da face de Deus, o pão que era apresentado diante da face de Deus, representa, portanto, a entrega do coração sincero, a entrega daquele que quer estar em comunhão com Deus. O pão da impiedade, o lechem resh, o lechem resh representa exatamente o pão daqueles que querem se afastar de Deus, que querem se afastar do próximo. Aqueles que querem se alimentar dessa ruptura, que querem se alimentar do ódio. Cuidemos, irmãos, do que nós temos nos alimentado. Na nossa vida nós temos procurado ser sinais de unidade ou sinais de divisão. Na nossa vida nós estamos agregando ou nós estamos separando. Na nossa vida nós temos nos alimentado de mágoa, de rancor, de maldade, ou temos nos alimentado da paz que vem dos céus, da comunhão, da unidade, do perdão, do amor. É lógico que quando nós pensamos nessa expressão lechem apanim, o pão da presença, nós nos lembramos, obviamente, daquele que é, por excelência, o pão descido do céu. O pão que nos coloca em comunhão com Deus, que nos faz estar em comunhão com Deus e em comunhão com o próximo. Obviamente, estou me referindo ao próprio Jesus, que é o pão vivo descido dos céus, a Eucaristia. Aquele que comunga a Eucaristia é chamado, aquele que comunga o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, é chamado a viver a unidade com o irmão. É chamado a viver o perdão. É chamado a se alimentar daquilo que a Eucaristia se propõe a ser, o pão do céu. Se alimentar do desejo do céu, do desejo de Deus. O desejo de ser um só com o Senhor, formar um só espírito com o Senhor, aquele que se une ao Senhor, como diz São Paulo. E não a gerar inimizades, não a gerar divisões, dissensões, contendas. Do que nós temos nos alimentado? Nós temos nos alimentado de alimento verdadeiro, de alimento espiritual, de alimento que nos faz humanos, de alimentos que nos faz santos? Ou nós temos nos alimentado daquilo que nos desumaniza, daquilo que só gera amargura, rancor, mágoa? Peçamos ao Senhor a graça de vivermos a comunhão com Ele e nos alimentarmos da palavra de Deus, do pão eucarístico. Peçamos ao Senhor a graça de nos alimentarmos da vontade divina, da vontade de Deus, que é amor. Que o nosso coração se encha somente da paz de Deus, para que possamos também sermos nós, homens e mulheres pacíficos, aqueles que transmitem o amor de Deus. Que Deus nos livre, que Deus não permita que nos tornemos sinais de dissensões, sinais de amargura, pessoas que só transmitem o ódio amargo. O mundo já está cheio disso. O mundo necessita de verdadeiros santos, de homens e mulheres de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.